Ela é mãe do Lucas, que tem 16 anos, e da Luana, que tem 8. Ela é casada com o Eduardo Junqueira. Eles estão juntos há 28 anos. Eu estou falando da Carla Lima, que é CEO e fundadora da Posé, uma empresa que nasceu em Goiás, mas que hoje, 14 anos depois, está presente em todas as regiões do país. Carla, que honra recebê-la aqui no nosso podcast, querida. A honra é toda minha, Thiago, depois de tantos momentos que a gente teve de entrevista virtual, e hoje nós tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Nos vendo pela primeira vez, Pela primeira vez. Uma grande honra para mim. Bom, como empresária, você é um sucesso inquestionável. A Posé hoje está presente em todas as regiões do país, são quase 40 lojas. É realmente algo extraordinário, em pouco tempo, 14 anos apenas. Mas, eu queria saber o pano de fundo. Atrás da empresa que cresce a cada dia, tem uma mulher que é mãe, que é esposa, que está junto com o Eduardo Junqueira há 28 anos. Conta um pouquinho dessa história de amor para a gente. Então, eu e o Eduardo, nós namoramos durante 11 anos, né? E estamos casados aí há 17 anos. Então, nesse total, são 28 anos. E eu falo assim que eu gosto de reforçar esses 28 anos, porque 11 anos tem história de namoro, a gente não pode deixar para trás. Quer dizer, a sua resiliência já estava comprovada ali, né? Já. E logo depois que nós casamos, né, veio o Lucas, e toda a história da Posé surgiu através da minha gravidez, do Lucas. Então, quando eu estava grávida, no 7º mês de gravidez, eu fui fazer uma depilação. Uma profissional, na época, foi fazer uma depilação na minha casa. E eu acabei passando mal ali na posição que ela me colocou e tudo. E minha pressão baixou e eu acabei não fazendo aquela depilação. E aí eu fiquei com um trauma de depilação naquele momento. O seu negócio nasceu da sua dor. Exatamente. Nasceu da minha dor. Aham. E de uma necessidade, né? Eu falo assim que eu acho que o negócio, quando a gente está pensando em empreender, a gente tem que avaliar quais são as necessidades das pessoas, se aquilo, né, é necessário, né? Eu acho que tem grande chance de sucesso quando você, principalmente antes mesmo do sonho ali, né? Que foi um outro aprendizado que eu tive na vida, que isso meu pai que me ensinou. Antes mesmo do sonho, a gente tem que buscar o que é necessário. E como que foi isso? Eu vou até te contar essa história. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu tinha um sonho de ter uma bicicleta. E o meu pai falou, não, vamos, né, vou tentar, enfim, se você cumprir todas as suas obrigações e tudo mais. Deu lá uma lista de afazeres. Exato. E aí, quando chegou no final do ano, eu, naquela expectativa de ganhar a bicicleta, cheguei em casa da escola, né? Aí minha mãe falou assim que meu pai tinha um presente para mim. E aí, quando eu cheguei, eu vi uma caixa, mas não era o tamanho de uma bicicleta. E eu já fiquei apreensiva naquele momento, né? Na hora que eu abri, era um ventilador. Aí eu queria muito um ventilador também, porque meu quarto era quente, eu tinha necessidade maior naquele momento do ventilador. E aí eu lembro que eu chorei, o ventilador era branco com rosa, lindo, do jeito que eu queria, era um presente que eu queria também. Seu pai deu na maior boa vontade. Na maior boa vontade e tudo. Mas o meu pai, ele falou assim, esse momento, você, antes mesmo do seu sonho, você tem que focar no que é necessário. Então, assim, o que você está precisando mais nesse momento é do ventilador. Então, aquele momento de dor também me ensinou. Então, assim, na verdade, eu falo assim, que todo o aprendizado que a gente tem para a gente empreender, não parte assim, né? Eu acho que é toda uma construção que você tem da sua infância, de alguns insights ali, de alguns aprendizados que você tem com o seu pai, com a sua mãe, enfim. E da sua vida pessoal, como você colocou aqui, da questão do Lucas, que eu estou explicando, que começou a surgir toda essa necessidade que envolve a depilação através da minha gravidez, né, que depois eu acabei, dessa questão da depilação, eu fiquei sem
fazer a depilação e logo passou 2 meses, eu tive um parto de emergência, que eu cheguei na maternidade e eu estava ali sem depilar, enfim, fiz um parto que foi ali, né, cheio de surpresas naquele momento, e eu tive alguns contratempos por não estar depilada. Então, começou a surgir toda essa questão da depilação. Você sentiu literalmente na pele o quanto aquilo faz diferença na vida de uma mulher, né? Exatamente, exatamente. Então, toda a história da Posé começou a partir daí. Ela nasce com o Lucas. Nasce com o Lucas, E eu era uma executiva de uma multinacional, né? Eu fiquei 11 anos lá. Então, ficava ali que era a antiga Brasil Telecom, né? Então, eu fiquei 11 anos lá na Brasil Telecom, trabalhei em Brasília, né? Eu sou formada em ciência da computação. Você já tinha um know-how de relacionamento, de gestão. Exato, exatamente. Então, quando eu trabalhava ali na Brasil Telecom, naquela época, não tinha muitos estabelecimentos ali próximos. Muitas vezes você precisava fazer uma depilação, uma unha, você tinha que se deslocar, você tinha que marcar horário, né? E muitas vezes, quando eu ia marcar um horário para fazer uma depilação, eu marcava ali 4 horas da tarde, ou enfim. E a profissional tinha uma fila de pessoas ainda para atender. E era um método muito demorado, o método que ela usava de depilação. E eu acabava que saía ali daquele estabelecimento 7, 8 horas da noite. Porque era um método demorado e, além do mais, por mais que você marcava horário, sempre nunca cumpria. Então, tinha sempre, como era demorado o método... Se olhou para o erro da outra pessoa e pensou, eu posso melhorar isso. Exato. E diante de uma necessidade que eu tinha como profissional, porque eu era da área comercial, fui executiva durante 11 anos, ali praticamente todo o período durante a área comercial, que eu lidava com clientes, brigando com o relógio, o tempo sempre remido, né? Exato. Com muitas pessoas ali que você fazia todo, né, a gestão e tudo mais. Então, você precisava estar bem. A imagem ali, como, né? Então, minha unha, eu precisava me cuidar, eu precisava estar bem ali. Então, o salão era muito necessário para mim, né? Então, só que era difícil isso. Não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Então, a Posé, com tudo isso que eu fui vivendo, né? Dessa situação, e como empresária também, e como executiva, na verdade, eu fui pensando que outras pessoas poderiam ter essa necessidade. Se eu corrigir isso e adaptar nessa demanda, eu vou ter uma clientela. Exatamente. Um serviço de depilação com excelência, né? Quando a gente vai atender uma grávida, tem toda uma forma de você colocar aquela grávida ali, né, na maca e tudo, com todo um padrão, com higiene, com aquela cera totalmente descartável, porque, assim, vários estabelecimentos, e até hoje isso acontece, de ceras que são recicladas ali, né, e são reutilizadas. Exatamente, reutilizadas. Então, assim, nós temos toda essa preocupação de todo o material ser 100% descartável ali, né, no uso do cliente. Tá bom. Criança pequena, executiva, sem tempo, pensou o negócio. A partir daí, começa o quê? Então, aí, diante de várias dores que a gente vai passando, como executiva, a Brasil Telecom, ela tinha muitas, né, mudanças ali internas, né? Cada ano era um presidente diferente, as áreas iam deixando de existir, tanto é que hoje a empresa não existe mais, né? Enfim, teve outras mudanças aí. Então, eu percebia que a minha área, eu via cada vez mais os meus colegas sendo desligados. E a minha área foi ficando uma das últimas ali, porque eles terceirizavam muito, principalmente quando era um salário maior, né, eles acabavam que terceirizavam, enfim. E aí, eu, pensando nisso, comecei a me planejar. E avaliando que outras pessoas teriam essa necessidade que eu tinha, eu comecei a pesquisar, busquei uma consultoria em São Paulo,
comecei a ver o mercado de depilação. Essa dor não é só minha. Exatamente. E aí, durante 2 anos, eu comecei a fazer todo o planejamento para a abertura da primeira loja. E foi assim, isso há mais de 15 anos atrás, né? Porque a Posê tem 14. Tá. Você abre a primeira loja. É claro que entre a primeira loja e o sucesso de quase 40 hoje, há uma construção inquestionável. Eu queria saber, assim, você encontrou apoio dentro de casa, por exemplo? O seu marido acreditou desde o início? A sua família, em geral, acreditou no sonho desde o início? Como é que foi esse relacionamento com os seus familiares? Quando eu comecei a fazer todo esse planejamento, assim, eu compartilhei com poucas pessoas, na Talvez verdade. seja aí um segredo. Eu falo assim que a gente tem que compartilhar os nossos sonhos com quem sonha com a gente. Então, eu acho que isso é um dos segredos, sim. Porque, assim, muitas vezes, principalmente quando é algo novo, que você não conhece muito bem, quando você compartilha com quem não sonha com você, isso pode desmotivar ou você ficar com medo, enfim. O meu pai, eu tenho um relacionamento excelente com meu pai. Eu estou colocando esse exemplo da bicicleta. O da bicicleta. Ele foi empresário, né, durante muitos anos e ele me ensinou muito. Mas eu formei em ciência da computação. Meu pai ali, né, na Católica, com todo o esforço, né, para pagar a minha faculdade. E eu acho que meu pai não ia entender muito bem. Eu, naquele momento, abri uma casa de depilação, né? E eu, como executiva, né, durante tantos anos também, com bom salário, enfim. Então, eu compartilhei com meu pai quando estava tudo já encaminhado. Quando eu tinha o ponto, quando eu tinha feito todo o meu planejamento de curso, quando eu estava segura. Você não queria correr o risco de ele te desmotivar? Sim. E isso foi muito bom. Quando ele foi lá, ele ficou feliz. Quando ele viu toda, né, a estrutura, com todo o meu estudo, com todo o meu planejamento. Então, eu acho que a gente tem que saber o momento também da gente compartilhar. Não que a gente não deva compartilhar, mas o momento, né? O meu marido sempre soube de tudo e ele sempre me apoiou. Então, foi muito bom. Olha, a gente está aprendendo uma lição extraordinária aqui com a Carla. A gente não deve sair tagarelando tudo com todo mundo. Tem coisa que você guarda para você aí no íntimo do seu coração. Que quando a gente fala, a energia se espalha. E espalhando essa energia, perde força. Então, ao invés de a gente gastar esse tempo e essa energia tagarelando aqui e acolá, contando para a gente que não vai acrescentar aí absolutamente nada, e ainda pode colocar um olho ruim na nossa construção, então se reserve a trabalhar. Muitas vezes a discrição, ela faz toda a diferença entre o fracasso e o sucesso de um empreendimento. Tem coisa que você não precisa cantar, que você não precisa gritar, que você não precisa tocar trombeta. É só ir fazendo, construindo, trabalhando. Fale pouco, trabalhe muito, seja discreto. O sucesso, eu acho que está mais ou menos por aí. Pelo menos é o que eu entendo que o seu caminho passou mais ou menos por isso, né, Carla? E eu falo também, assim, que isso não acontece só com a história da Posê. Eu acho que é um pouco uma característica minha, que eu sempre fui assim. Então, assim, quando eu era executiva também, eu falava assim, que eu falava menos, mas eu gostava de entregar resultado. Então, assim, é uma característica minha um pouco, assim. Eu gosto de estudar, eu gosto de ter todo aquele planejamento que eu vou fazer ali para realmente entregar um resultado. E aí, a partir do momento que eu entrego o resultado, eu acho que não precisa falar mais nada, praticamente. Deixe o seu resultado falar por você, né? Tem gente que grita demais, proclama demais, mas que o resultado é pequeno, né? Então, é mais prudente deixar o resultado falar por nós e está tudo certo. Muito bem, você ensinou 2 princípios extraordinários aqui para a gente. Primeiro, não dá para contar tudo para todo mundo. Segundo, tem coisa que você pode até contar, mas tem a hora certa também de contar. Você fez isso, me parece, com muita sabedoria. Abriu a primeira loja. Mas eu não sei se você imaginava que daquela primeira loja a sua marca fosse ganhar o Brasil como tem ganhado ano após ano. Você imaginava já que fosse virar isso tudo?
Na verdade, são 14 anos, né, Tiago, que foram muitas coisas que aconteceram. Então, não foi assim tão rápido, né, todo esse processo. Então, nós tivemos, assim, muitas dificuldades durante todo esse período. Tá, o início, você já disse que em questão de apoio familiar, que é o mais importante, porque o olhar dos invejosos não nos interessa. O fulano olhou com o olho ruim, problema dele. Praga de urubu não pega em boi gordo. Problema dele. Tá, você passou essa fase aí. Mas, para além dessa fase de energia negativa, de gente que poderia te desmotivar, quais foram as dificuldades iniciais que você enfrentou? Olha, foram, assim, eu acho que ali no início foi muito bom, porque o ponto era muito bom, toda a excelência, algo super diferenciado para o mercado de Goiânia. O que estava na sua cabeça, você conseguiu colocar em prática. Exatamente. Com um ano, eu já estava reformando, ampliando a loja. Então, foi muito bom isso, mas desafiador. Uma reforma com um ano na loja para poder ampliar. E com isso foram umas 3 obras para ampliar a loja, porque eram realmente um sucesso. A demanda muito grande. Isso. E nós começamos a franquear com 2 anos ali da primeira loja, né? E os nossos franqueados, quando a gente começou a franquear, é um desafio, né? Então, eu falo assim, por mais que você tem toda a informação, é um negócio novo. Tá, eu vou fazer uma pergunta aqui que pode soar indiscreta, mas eu acho que no ambiente informal que nós estamos aqui, não vai constranger. Você tinha grana para começar a primeira loja? Para a primeira loja, eu tinha. Para essa primeira loja. Porém, um negócio, ainda mais no mercado de franquia, que é extremamente concorrido, o valor de investimento a gente buscou, né, financiamento. Então, eu falo assim, que eu sempre tive apoio dos bancos. Eu não tenho receio de buscar o apoio dos bancos. Os bancos estão aí, né, para nos ajudar. Então, assim, a gente está sempre atento às oportunidades do mercado de franquia. Hoje, nós, na Posê, nós temos parceria com praticamente todos os bancos que têm taxas exclusivas. Pintou uma oportunidade que vale a pena, um dinheiro numa taxa que vale a pena, vamos lá. Exatamente. Só que lá atrás, há 14 anos atrás, não tinham essas áreas dentro dos bancos exclusivamente para o mercado de franquia. Hoje tem. Hoje tem áreas dentro dos bancos focada em franquias. Então, eles trazem taxas diferenciadas. Lá atrás, nós não tínhamos isso. Então, eram taxas disponíveis para o mercado. E quando você é pequeno, você tem uma dificuldade de limitação até de financiamento. Não sei se empresários pequenos olham, aí, né, como eu, sabem o quanto é difícil. Para quem tem muito dinheiro, é fácil de você conseguir ali um bom financiamento. Agora, quando você é pequeno, você tem essa dificuldade. Mas, enfim, isso era um desafio, mas não era uma limitação. Foi um desafio, né, sempre ali de investimento, mas a gente sempre, durante 14 anos, a gente nunca deixou de investir. Tá, se a falta de apoio familiar não foi o maior empecilho, e também, pelo que eu vejo, a falta de capital também não foi um grande problema, que você conseguiu se virar nisso e pelo menos o capital inicial você já tinha ali, qual foi o seu maior desafio como empreendedora que há 14 anos começava esse negócio que hoje é uma potência nacional? Acho que o maior desafio que a gente tem é de sempre precisar se reinventar. Então, assim, eu acho que as pessoas elas precisam estar abertas a isso. O mundo, ele muda constantemente. As pessoas, a cada franqueado ou um novo colaborador que entra dentro da sua empresa, é uma pessoa nova que você tem que se relacionar, né? Então, o desafio de você estar lidando com pessoas diferentes, né? Então, franqueados diferentes de outras regiões do Brasil. Porque, assim, por mais que você é um franqueador, que você tem todos os manuais, os treinamentos, quem abre, quem fecha a loja ali na ponta é o investidor, é o franqueado. Né? Então, assim, é uma parceria a 4 mãos ali, né? Do franqueador ter todo o know-how daquela marca e tudo mais, mas na ponta é muito importante, né? Então, os nossos desafios, muitas vezes ali, cada pessoa passa por situações diferentes. Você está com um franqueado ali na ponta, que às vezes está com algum problema pessoal,
né, algum problema, ou enfrenta algum problema... Quer dizer, são pessoas, né? Exato, É gente. é gente. Gente tem problema. Exatamente. Muito bem. Nós estamos conversando hoje com a Carla Lima, ela que é CEO, fundadora da Posê, uma empresa que nasceu em Goiás, mas hoje é uma potência nacional presente em todas as regiões do país. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para a gente estar mais conectado ainda e para você ser notificada todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Lembrando que esse programa, esse podcast, esse episódio tem o oferecimento de Mid6 Estúdio e Marketing. Esse pessoal faz um trabalho extraordinário. Aliás, eu quero motivar você a ir lá no Instagram e seguir Mid6 Estúdio e Marketing. Vale a pena conferir. Carla, a dificuldade de fazer um negócio transcultural e transmitir o seu pensamento, porque você falou, olha, a primeira loja eu abri exatamente como eu pensei. Deu tudo certo porque o que estava na minha cabeça eu consegui materializar. Mas materializar na nossa mão é mais fácil. Mas eu vi na sua rede social que você estava materializando lá em Fortaleza há poucos dias agora. Você tem uma loja lá. Materializar tão longe assim o que você pensa é um desafio? É um desafio. E assim, quando nós contratamos a nossa consultoria, eles até colocaram o melhor a se fazer é um trabalho em espiral. Então, assim, quando você vai franquear, você cresceu mais próximo, né, ali da sua franqueadora, do seu ponto da matriz, da matriz, né? Exatamente. E quando a gente começou a sair desse raio de atuação, é o maior desafio, a distância, porque o Brasil ele é muito grande, né? Então, assim, além de ser pessoas diferentes, os nossos franqueados são regiões distintas, né? Então... Que tem demandas variáveis também. Exatamente. Mas hoje nós temos lojas franqueadas há mais de 10 anos em Belém. Então, minha loja franqueada lá tem mais de 10 anos. Quer dizer, uma empresa sólida. Com o mesmo franqueado desde o início. Então, só que no início ali, cada loja que você abre, por isso que eu falo que a experiência, o tempo de atuação é extremamente importante para um franqueador, assim, porque, como eu falei ali, a gente no início estava tudo muito bem organizado, mas cada loja em determinada região, você aprende um pouco com aquele franqueado. Então, esse tempo que... Então, não é só daqui para lá, de lá para cá também vem instrução. Exatamente. Na verdade, a gente aprende com os nossos franqueados também até hoje. Então, várias decisões que a gente implanta e novidades que nós implantamos hoje na Posê são frutos de necessidades e sugestões também dos nossos franqueados. Né? Então, isso é muito importante, porque não tem Belém... esse goela abaixo, não. Assim. Então, Belém, muitas vezes, tem uma sugestão um pouco diferente do Sul, né? E a gente tenta conciliar para atender o Brasil inteiro. Bom, eu sei que mais de 90% de quem bate lá na sua porta pedindo um socorro estético são as mulheres. Suas maiores, esmagadoramente maiores clientes são as mulheres. Você está satisfeita com esse público só? É isso que você quer mirar mesmo? Ou você pretende, ao longo do tempo, criar estratégias para chamar também mais a atenção dos homens lá para a Posê? Nós queremos muitos homens dentro da Posê, porque nós queremos que eles sejam felizes. Então, os homens, eles precisam ir mais na Posê. O que atrapalha? Olha, cultural? Eu vou contar uma experiência, porque você está cheio eu estou falando cheio de novidades aqui, particulares, né, para você. Eu vou contar uma experiência que eu tive recentemente. Conta, vai. Eu sou uma cliente até hoje, assim, que eu amo a cera nossa de depilação. Por mais que eu sou uma cliente do laser também, em algumas áreas, eu amo a cera. Sou apaixonada. Eu durmo para fazer depilação a cera, ninguém acredita, mas é verdade, e as depiladoras atestam. Quando tem muita gente correndo de medo, tu tá lá esperando a sua vez. Exatamente, porque eu depilo desde os 12 anos. Então, o pelo já está enfraquecido, está tranquilinho para fazer depilação.
E só que esse tempo atrás, eu, numa correria, acabei deixando um pouquinho mais para fazer a minha depilação. E eu estava lá no banho, lá, e eu falei assim, gente, o quanto o homem, ele perde a oportunidade de ser feliz sem pelo. Porque foi até depois de tantos anos, eu falei assim, gente, o quanto é desagradável você ter pelos. E o homem, ele tem que viver essa experiência, sabe? Porque você depila com laser, Thiago, em áreas que incomodam. Você não precisa se depilar, você tem uma barba bonita e tudo, você não precisa depilar só a barba, porque a gente gosta da barba, né, do homem. Mas você pode estar fazendo aqui a depilação em áreas pequenas, que vai te trazer todo esse conforto, né, na nuca, nas regiões íntimas, que é maravilhoso você não ter pelos, sabe? É uma questão de higiene. Então, homens, depilem, por favor. E a Posay espera por vocês. Então tá tudo aberto. Você acha que o aspecto cultural atrapalha muito ainda? Isso não é coisa de homem, não, rapaz. Tá maluco? Atrapalha muito? Muito, porque assim, nós temos feito um trabalho grande com os homens e a gente está crescendo. Esse bate-papo aqui, por exemplo, é um instrumento de conscientização, né? Sim, e a gente está crescendo bastante, porque antes o nosso percentual era 2%, hoje, né, chega a 10% de homens dentro da Posay. Só que esses dias eu estava num café e fiz uma experiência com um homem, de perguntar se ele depilava. Eu vi que ele estava, né, assim, bonito, um homem bonito. Eu falei, vou perguntar para ele se ele depila. Aí ele foi, não, eu só uso a maquininha e tal. E aí depois o assunto veio mais, né, ele ficou mais tranquilo com a conversa e ele falou, não, eu já depilei com cera, já depilei com laser. E ele foi, né, desabafando ali. Eu vi que ele era um homem bem cuidado, entende? Era um metrosexual enrustido, então. Então assim, ele estava... Então, eu acho que muitos homens têm vergonha de falar que fazem a depilação. Não precisem se envergonhar. Gente, a depilação é uma questão de higiene, é de bem-estar. Hoje nós temos o laser que não dói. O homem não precisa ficar com medo, porque realmente eu sei que a cera, né? Nós, mulheres, a gente começa a depilar com 12 anos de idade. Eu comecei a depilar com 12 anos, então a depilação a cera para mim é muito tranquila. Agora, para o homem que começa, às vezes, a depilar com uma certa idade, tudo, ele vai ficar com medo, vai ser algo novo para ele, o pelo é mais grosso, tudo. Então, nós temos o laser, que é tão tranquilo para ele fazer a depilação, e ele vai ser feliz sem pelos. Muito. Homens felizes sem pelos. Não precisa depilar o corpo inteiro, viu? Você que não quer depilar o corpo inteiro, mas depilem áreas que incomodam. Não fiquem com medo de depilar a região íntima. Carla, são quase 40 lojas em menos de 15 anos. Esse número, embora você tenha agora há pouco insinuado que é muito tempo, mas também é muita loja, é muito crescimento, inegável. Você quer chegar onde como empresária? Além de convencer os homens que eles precisam depilar. O que eu quero chegar assim, é transformar mais a vida das pessoas. Como eu estava colocando aqui, essa experiência do homem, né? Uhum. E a gente compartilhar a nossa experiência com mais empresários também. Porque eu acho que assim... Eu falo assim, quando você está querendo empreender, é muito importante você buscar aquilo que você se identifica, né? Então, assim, as mulheres, como elas gostam mais da área da beleza e tudo mais, então eu acho que é muito gostoso para quem gosta dessa área, né, de empreender, de ser feliz, porque eu falo assim, que você tem que trabalhar com aquilo que você gosta. Então, o que eu quero chegar como empresária sempre é o meu propósito de sempre, de servir e que meu franqueado tenha lucro. Então, por isso que todos os dias a gente trabalha para que a gente possa, que essas lojas tenham sucesso. Então, eu falo assim, que a gente é muito criterioso também quando a gente vai escolher um franqueado, porque a gente sabe que, eu falo para a minha equipe, eu não quero abrir lojas para fechar. Então, assim... Para mim, eu não sou uma vendedora de franquia, sabe? Eu acho que todo esse ecossistema de franquia, ele tem que ser para o bem, né? Para o bem
do meu, claro que eu não posso garantir que uma loja não vai fechar, porque existe a outra pode ponta. Acontecer. Exato. Mas o nosso propósito diário é que a gente tenha toda essa conexão de pessoas, de um franchising que seja do bem, que seja preocupado com os colaboradores, né? Porque não adianta o empresário ali, ele tá super focado no tráfego né, da rede social e tudo mais, mas ele não está olhando ali a sua equipe, né, as suas depiladoras, né, então os seus profissionais de loja, não somente depiladoras, porque a Posay não é somente depilação, a Posay é beleza, tanto é que o Instagram da Posay é beleza, o site beleza, tudo, porque nós começamos com a depilação. Hoje nós temos toda essa parte da estética dentro da Posay, lojas que têm, né, os equipamentos mais avançados aí, de estética, Ultraform, Lavien, enfim, que trabalham muito a questão do colágeno da pele, enfim, que está super em alta. Então, a Posay é isso, nós somos uma franquia modular, né, que trabalhamos muito com a depilação, todos os tipos de depilação, nós temos todos os tipos de depilação, nós somos muito focados na excelência desse atendimento. Ok, eu queria que você, olhando para aquela câmera, que é a sua, falasse para as mulheres que estão nos assistindo agora, para as pessoas em geral, mas sobretudo para as mulheres que sonham em abrir um negócio, mas ficam lá inseguras, não sabe se vai, se não vai. Qual é a dica de alguém que começou do nada e que hoje é uma empresária de sucesso nacional? Qual a dica sua para a audiência que nos acompanha nesse momento? Carla. Tiago, a dica, eu sempre falo assim, que são 3 pontos principais para quem quer empreender. O primeiro é você se identificar com o negócio, como eu havia falado. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, vou montar uma padaria porque dá dinheiro. Mas não gosto de pão, nunca comi pão na minha vida. E não gosta de acordar cedo. Porque uma padaria, você tem que acordar cedo todos os dias, não é de vez em quando. Né? Então, assim, você precisa estar lá no momento mais importante da padaria, você precisa estar lá antes, né? Não só na hora de comprar o pão. Então, ou você fala, não, restaurante de comida japonesa, eu vou abrir porque eu amo comida japonesa, mas você gosta dos bastidores, né? Você gosta da cozinha, você gosta do peixe, né? Quando ele está cru ali, enfim, da compra desse produto. Então, assim, quando você está buscando empreender, você buscar aquilo que te satisfaz também. Porque eu acho que cada vez mais as pessoas, elas querem ganhar dinheiro, querem empreender, mas elas querem ser felizes também. Então, o primeiro ponto é você se identificar com o negócio, aquilo que brilha o seu olho. Eu sempre falo assim, quando eu entro dentro de uma loja, eu quero ver o brilho do olho do meu franqueado e da minha equipe, porque se ele tiver sem o brilho no olho, alguma coisa está acontecendo, né, e que a gente tem que trabalhar isso. Então, o primeiro ponto é você se identificar com o negócio. O segundo é que esse negócio esteja dentro da capacidade de investimento dele. Mesmo que seja através de financiamento. Se ele tem capacidade de financiamento, ok. Se essa capacidade está, né, prevista, com o pé no chão, enfim, não tem problema. Né? A gente orienta assim, que ele tenha pelo menos 40% do capital na hora que ele vai empreender. E o restante, tem vários franqueados nossos que praticamente financiaram ali metade da loja, da abertura da loja dele. E hoje são franqueados de sucesso. Então, não tenha medo também de financiamento, desde que seja um bom financiamento. Né? Existem marcas aí que, para abrir uma franquia, 5 milhões, 3 milhões, dependendo da marca. Mas aquele investidor, ele tem a capacidade de financiamento para esse valor. Às vezes, ele não tem 3 milhões nem 5 milhões, mas ele tem a capacidade de financiamento. Né? Não é o caso da Posay, que o caso da Posay, ali a partir de R$300 mil, o franqueado abre uma loja, né? Então, o segundo ponto é que que o investimento seja dentro da capacidade de investimento que ele tem. E o terceiro ponto de atenção é que esse investidor busque uma boa marca, que esse franqueado busque uma boa marca. Porque existem muitas marcas que estão surgindo no mercado que são marcas temporárias, né? Existem muitas ondas, muitas febres, né? Nossa, abriu
100 lojas, enfim. Mas isso vai sustentar a longo prazo? Então, isso é um ponto de atenção. Não que as lojas que abrem rapidamente não tenham sucesso e que não vão prosperar. Não, não é isso. Mas que esse negócio seja sustentável a longo prazo. Fazer essa análise friamente. Exato, porque tem muitos negócios que surgiram lá no passado que não existem mais, porque o mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, né? E você está apto a se reinventar dentro do seu negócio, porque nós da Posê, durante 14 anos, nós nos reinventamos. A Posê não é a mesma. Não é a mesma. Há 4 anos atrás, eu fiz todo um retrofit da marca, que hoje valorizou muito as lojas. As lojas estão muito mais bonitas. E os franqueados estão entrando nesse processo da reforma da loja, do retrofit e tudo mais, para trazer essa inovação, porque o cliente pede isso, né? O cliente quer ver isso. E isso valoriza a loja do franqueado. Então, que você esteja junto de uma boa marca, né? Qual que é a história dessa marca? Será que é algo que é temporário? Será que é uma modinha? É uma nova franquia que surgiu no mercado, que é uma modinha. Então, é um risco. Porque eu falo assim, que nós temos muito respeito pelo dinheiro do nosso franqueado, sabe? Porque, às vezes, a pessoa ela investe o dinheiro de uma vida ali no negócio. Então, a gente tem que ter... Nós, como empresários, como franqueadores, nós temos que ter uma consciência, sabe, maior. Eu vejo que muitas marcas não querem, só querem vender franquia, e não é o nosso propósito. Muito bem. Carla Lima, fundadora, CEO da Posê, que hoje é um sucesso no Brasil todo. Muito obrigado por conversar com a gente. Parabéns pela história, pelo trabalho, pelo seu posicionamento. Nos inspira muito e eu tenho certeza que a nossa audiência também aprendeu muito com você. Obrigada, Thiago. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu fico à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tiverem, né? É muito bom estar aqui. Muito obrigado. E a vocês, muito obrigado também por terem nos acompanhado durante todo esse tempo. E não vai embora sem antes se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, não. Um abraço afetuoso e até a próxima oportunidade.